Dahmer, um canibal americano, série do Netflix que tem intrigado muita gente. Quais são os diagnósticos dele? Ele é mesmo um psicopata? Um serial killer? Os pais poderiam ter feito algo para evitar isso? E também tem transtorno de personalidade? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Bora lá! Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e eu tenho uma playlist com outros vídeos sobre psicopatas, serial killers. Eu deixei aqui embaixo no comentário fixado. Essa série do Dahmer, um canibal americano, mal estreou no Netflix e já é um sucesso, ultrapassando até outras franquias mais consolidadas, porque gera muita curiosidade sobre todos esses temas que ela envolve. Nesse vídeo, nós vamos focar nas questões médico-psiquiátricas. Jeff Dahmer é considerado um psicopata desde o nascimento? Essa foi uma pergunta enviada pela Jaque Alonso. Sim, provavelmente é sim um psicopata, além de ser um serial killer. Psicopatas nascem com essa condição que os faz não ter empatia por outras pessoas. Essa é uma condição até relativamente comum, cerca de 3% da população é psicopata. Mas claro que nem todos são assassinos. Entre aqueles que cometem crimes muito violentos, como Dahmer, mais de 80% são psicopatas. E se somarmos isso ao fato de que ele também é um serial killer, que é quem mata ao menos 3 pessoas, com intervalo de pelo menos um mês entre as mortes, a chance já aumenta para mais de 85%. Mas vamos avaliá-lo de maneira menos genérica. Vamos aplicar agora o teste PCLR para avaliar psicopatia, segundo as informações que temos dele. O padrão ouro para diagnosticar psicopatia seria o PET scan, que pode mostrar se há uma diminuição do funcionamento do córtex pré-frontal. Mas o PCLR é uma alternativa que já foi validada como método capaz de fazer esse diagnóstico. Então vamos lá. PCLR 1. Charme superficial. Consideramos que está presente, afinal ele seduzia suas vítimas. 2. Diagnóstico prévio como um psicopata. Sim, nós já acreditamos nisso até antes de fazer esse teste. 3. Egocêntrico, grandiosidade de si. Isso eu não percebi tão claramente, mas eu vou colocar em possivelmente presente. 4. Baixa tolerância à frustração. Vendo a série, eu vou em possivelmente presente. 5. Mentira patológica. Sim, assim que ele enganava as pessoas. 6. Falta de sinceridade. Também sim. 7. Ausência de remorso ou culpa. Sim. 8. Falta de um afeto profundo. Sim, as relações eram superficiais com as vítimas. 9. Falta de empatia. Claro. 10. Estilo de vida parasitária. Sim, a gente via que ele vivia num apartamento com cheiro que incomodava até os vizinhos. 11. Baixo autocontrole. Aí eu vou colocar que não. Penso que ele era controlado, um assassino frio. 12. Relações sexuais promíscuas. Sim. 13. Problemas de comportamento desde a juventude. Provavelmente sim. 14. Sem planos realistas para o futuro. Sim. 15. Impulsividade. Também vou colocar não, acho que era mais frio e controlado. 16. Comportamento irresponsável como pai. Sem filhos, então é não. 17. Casamentos frequentes, também não. 18. Delinquência juvenil. Marquei sim. 19. Risco se estiver livre. Sim. 20. Não aceita responsabilidade por seus atos. Possivelmente sim. 21. Diferentes tipos de crimes. Sim. 22. Abuso de álcool e drogas. Sim, no caso de álcool. Então, pessoal, nesse caso a pontuação dele ficou 32 de um máximo de 44. A nota de corte, na maioria dos estudos, é 25 para ser considerado um psicopata. Então, podemos sim dizer que ele é um psicopata. Tá gostando do vídeo? Aprendendo com a gente? Então deixa um like que isso me ajuda muito. Valeu, pessoal. O pai e a mãe poderiam ter feito algo diferente? Essa foi uma pergunta da Aline Carvalho. Então, o pai do Jeff, Lionel, escreveu um livro, A Fada's Story, uma história de um pai, em que ele conta que sua família poderia ser considerado tudo, exceto uma família feliz. Como Lionel estava sempre ocupado com seu doutorado, muitas vezes ele estava muito ausente da casa. E a sua esposa, Joyce, segundo Lionel,
estava longe também de ser uma mãe ideal. Ele fala que ela estava tomando medicamentos durante a gravidez do Jeffrey e continuou mentalmente instável enquanto o filho era criança. Mas Joyce, a mãe, tem um relato muito diferente. Em uma entrevista em 1993, ela contrariou essa narrativa de negligência e, diferente do que foi dito, que Jeff Dahmer era excessivamente tímido, Joyce falou que não havia sinais de alerta algum do que Jeffrey poderia ter se tornado. Um psiquiatra forense que entrevistou e avaliou Dahmer e até serviu como uma testemunha técnica no seu julgamento, disse que o serial killer só tinha coisas boas a falar sobre os seus pais. Ele disse que teve pais muito amorosos e que culpar seus pais pelo erro dele foi algo completamente errado. Na minha prática, eu vejo que muitas crianças problemáticas vêm sim de famílias problemáticas, mas nem todas. E alguns dos piores adolescentes que eu acompanho vêm de famílias em que eu não consigo identificar problema algum. Pelo contrário, eu vejo pais preocupados com o filho, mas impotentes sem saber o que mais eles podem fazer. Infelizmente, eu acredito que tem pessoas que têm uma predisposição congênita ao mal. Dahmer pode ser esquizotípico? Foi uma pergunta enviada pela Antônia Marques. Então, pessoal, existem 2 transtornos de personalidade que têm esquizo no nome e são mais comuns em quem tem esquizofrenia na família. Por isso, eu penso neles como sendo um espectro incompleto da esquizofrenia, ou seja, são pitadas da esquizofrenia sem ter esse transtorno de maneira completa, mas havendo problemas na personalidade da pessoa, ou seja, no jeito de ser dela. A atual classificação dos transtornos de personalidade, eu acredito que está em risco de não estar num próximo DSM, ou de estar de maneira muito diferente, porque é uma classificação muito limitada e tem muitas características em comum entre um diagnóstico e outro. Tanto isso, pessoal, que o próprio DSM-5 dá destaque a um outro sistema de classificação de transtornos de personalidade. Mas respondendo a Antônia, esquizotípico é o paciente que tem muito desconforto em relacionamentos íntimos e tem distorções da realidade e comportamentos excêntricos. E aqui eu penso numa mulher que se isola numa floresta e ela mesma pensa ser uma bruxa, ou no Henri Cristo. Pelo DSM-5, precisa ter pelo menos 5 entre os 9 critérios abaixo. 1. Ideias de referência, que é quando se pensa que coisas comuns da vida são exatamente para o paciente. Por exemplo, vê pessoas no ônibus e pensa que elas estão conversando sobre o próprio paciente. Ou que quando o apresentador do jornal fala "boa noite", é especificamente para ele. Isso eu não vejo no Dahmer. 2. Crenças bizarras ou pensamento mágico. É, por exemplo, acreditar em superstições, crenças em ver o futuro, telepatia, sexto sentido. Isso também eu não percebo. 3. Experiências perceptivas incomuns, incluindo, por exemplo, ilusões. Também não. 4. Pensamento e discursos bizarros, vago, metafórico, super elaborado ou estereotipado. Isso não, percebi um discurso normal, não percebi essa alteração nele. 5. Desconfiança ou ideação paranoide. Não, acho que ele não pensa que ele estava sendo perseguido. 6. Afeto inadequado ou constrito. Isso sim, realmente não tinha um envolvimento mais profundo com outras pessoas. 7. Aparência ou comportamento esquisito, peculiar ou excêntrico. Então vou dizer que sim. Primeiro teve aquele episódio em que ele deu os girinos para a professora, além do canibalismo e da coleção dos restos das vítimas. 8. Não tem amigos íntimos ou confidentes, exceto parentes em primeiro grau. Sim. 9. Ansiedade social excessiva que não diminui com a familiaridade. Não, né? Ele até ia buscar vítimas em boate. Então, pessoal, na contagem deu 3 de 9 e precisaria ter pelo menos 5. Mas tem um registro de que Dahmer teria sim esse transtorno. Mas aí tem o seguinte, eu fiz usando o DSM-5, que é o mais recente. Mas na época, eles usavam uma versão mais antiga, possivelmente a versão do DSM-3. Porém, mesmo se tivesse os critérios suficientes, eu considero que nesse caso já tem um outro diagnóstico de transtorno de personalidade que explica melhor, que é a psicopatia. No caso de um psicopata serial killer, já é provável que ele seja mesmo uma pessoa mais reclusa.
E para esse diagnóstico de transtorno de personalidade esquizotípica, eu penso mais quando tem pelo menos um daqueles 2 primeiros itens, as ideias de referência, o pensamento mágico. Sem isso eu acho um pouco diferente falar que teria esse diagnóstico. Ele tem os mesmos problemas que a mãe? Foi uma pergunta enviada pela Flaviane Florentino. Não. A mãe dele, Joyce Dahmer, teve depressão com episódios de tentativa de autoextermínio. No começo da série, mostra um episódio em que ela tomou medicação excessiva e foi o filho Jeff quem a socorreu e chamou a emergência. Anos se passaram e depois ela teve um outro episódio também, após a condenação do filho. Já os diagnósticos do Jeffrey são a psicopatia e o canibalismo, comer carne humana. São diagnósticos diferentes de sua mãe. Tem outras dúvidas, pessoal? Sobre esse vídeo ou sobre outros temas? Pode deixar aqui nos comentários. E se gosta desse tipo de vídeo, pode se inscrever nesse círculo aqui no meio. E para ser avisado quando tiver um vídeo novo, aí precisa clicar no sininho. Valeu demais e até o próximo vídeo.